Essa semana tá pouco. Deixa. Desse lado aí mesmo, do jeito que foi, levanta. Isso, tá ótimo. Essa semana eu vou estar, se não fizer isso hoje, eu vou fazer amanhã. Vou estar me inscrevendo no Web Story, a organização com o pastor. Ele faz umas publicações. Eu vou estar reabilitando o blog, projeto de paz, @blogspot.com. Então, vou estar reabilitando o blog. Claro que é um projeto do Núcleo Avançado Cristo Vive, uma garativa. Então, as mensagens vão para o blog. E eu vou estar fazendo inscrição no Web Story. O Web Story é uma página que você manda a sua publicação, eles fazem uma revisão e botam para andar. Está me explicando. E é a nível mundial também, assim como o Blogspot é, né? Então, vou começar a usar essas mídias também para nós estarmos divulgando mais ainda o nosso trabalho. Tá bom? Bom dia para você que está aí pelo Facebook. Bom ter você conosco. Nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Já fizemos aqui o nosso momento de louvor, já participamos na casa do Senhor com os nossos líderes, nossas ofertas, a nossa semente para a casa do Senhor. E agora nós estamos começando a aquietar o nosso coração para estarmos ouvindo a palavra. Eu sou o pastor Nilton Nogueira, você será muito bem-vindo ao nosso meio, se você quiser estar conosco. Nós estamos aqui toda terça-feira às 19 horas, nosso culto de oração. Quinta-feira, 19 horas, os estudos das doutrinas da graça de Deus. E no domingo, às 9 horas da manhã, nós nos reunimos para louvar e engrandecer ao nome do Senhor. Como é tradicional aqui no nosso núcleo, todo primeiro domingo nós temos um café, fazemos um café aqui, participamos desse café e depois nós vamos à palavra, daqui a pouco estaremos participando da ceia. Então todo domingo, primeiro domingo do mês, domingo de ceia, nós fazemos esse café. Você pode também estar conosco. Venha, traga a sua família, participe conosco. O Núcleo Avançado Cristo Vive aqui em Mangaratiba, eu costumo dizer que é o seu lugar de refúgio na Costa Verde. Nós estamos na Praia do Saco, Rua Paraty 54. Se você sentir desejo no seu coração de estar nos ajudando, temos muita coisa para fazer, temos obra continuando, já chegou essa semana, graças a Deus desencantou a peça que faltava da porta de vidro. Nós já alinhavamos aqui para sexta-feira, estamos esperando a sexta-feira para colocar essas peças no lugar, e aí nós vamos estar com 2 portas de vidro abrindo, para poder ficar bem legal. Chegou essas peças, nós temos ainda embolso para fazer, pintura para fazer, estamos aguardando também rebaixamento aqui para estarmos nos preparando. O verão está chegando, parece não, mas aqui é bem quentinho. Você pode estar fazendo isso através do Pix, que é o meu telefone, 21 984 3969. Ou então você pode entrar em contato comigo, pastor, eu tenho aqui material tal que eu não estou usando, mas posso ofertar, e a gente vai dar um jeito de chegar até você. Estamos aí caminhando agora para adquirir também uma impressora, para que nós possamos estar imprimindo as nossas mensagens em forma de apostila, como é tradicional do nosso ministério, e assim nós vamos avançando, tá? Venha estar conosco, venha nos conhecer, venha fazer parte dessa família. Você será muito bem-vindo. Mas eu agora queria convidar você a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Sofonias, capítulo 3, versículo 16. Sofonias, capítulo 3, versículo 16. E o tema da nossa mensagem nessa manhã de domingo, dia 6 de agosto, faltam 4 meses para o final do ano, estamos já caminhando aí já para o final do ano. Mas eu quero já de antemão profetizar para você um mês de agosto de muitas bênçãos, muita alegria, muita vitória na sua vida. Sofonias, capítulo 3, versículo 16, tema da nossa mensagem: mude sua maneira de viver. Mude sua maneira de viver. Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. Pai querido e amado, nós te louvamos. Nós te agradecemos por essa manhã.
Já profetizamos, Pai, um domingo de vitória. Mas quero te agradecer, Pai, por essa mensagem que será ministrada. Com certeza ela já surtiu os efeitos que por ti foi determinado desde antes da fundação do mundo. Por tudo te louvo, por tudo te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Nesse estudo, nós vamos dar início agora, Deus nos encoraja a mudarmos de vida. E o versículo ele fala assim, no finalzinho ele diz, não se afrouxem os teus braços. Não relaxe. Não desista. Está difícil? Mantém firme. Mantém firme. Eu estava ouvindo um testemunho do Bispo André, e essa mensagem, como eu sempre falo, eu trago sempre da sede uma mensagem, essa mensagem, ele deu um testemunho dele, e ele falando que muito cansado já, ele e a Bispa Cristiane, que a Ágata é a filhinha deles com febre, tendo que fazer compressa, e corre para o hospital, e volta de hospital, e mede temperatura, Aerolim, Clinil, essas coisas todas, a gente nem sabe aqui, de vez em quando a gente esse corre com a Emanuele, e só que a Emanuele está com 12, né? A Ágata é pequenininha, e ele cansado, sentaram, e daqui a pouco o telefone tocou em casa já, a Ágata cochilando no colo da Bispa Cristiane, e aí o telefone tocou, e era a corretora, e a Bispa falou para ele, vai pedir um apartamento. E ele disse que quando eles foram lá, a corretora falou, vocês não têm pressa de sair daqui, vocês vão ficar aí pro resto da vida. E aí, aquela notícia que para aquele momento poderia ser uma situação complicada, vou dar uma resumida, acabou se tornando uma benção. Por quê? A proprietária estava em processo de divórcio, estava em litígio, precisava vender o apartamento, e eles moravam de aluguel e agora eles já adquiriram o seu imóvel. Mas aquela mensagem, aquela notícia aí poderia ter chego como uma forma de pancada, igual eu ouvi ontem, comentei com vocês, o colega dizer, poxa, adquiri Parkinson, por isso eu estou encerrando esse comércio, mas eu tenho minha aposentadoria, eu tenho 30 e tantos anos aqui, eu tenho 40 e tantos anos de estado, estou me aposentando e vou morar na minha fazenda. Entendeu? Então, uma notícia que pode ser, mas para ele é uma mudança de vida. Então, nós precisamos também mudar a nossa maneira de viver. Às vezes as notícias chegam ruins para você, para que você acorde. Tem gente que está numa zona de conforto, sabe? Tudo bem, tudo bom, mas você precisa acordar, né? E esse estudo também faz isso, é o Senhor nos encorajando, quando Ele diz, olha, não afrouxa os teus braços, continua, vai firme, né? Não tenha medo, não temas, não tenha medo, o Senhor é contigo, você precisa acreditar nisso, você precisa acreditar nisso. A mudança de vida, ela é muito importante, para que você possa romper ciclos negativos da tua vida. Então, para que haja um romper de ciclos negativos, você precisa fazer uma mudança de vida. Você precisa crescer em conhecimento da palavra, crescer na sua fé. Não é dobrar a fé, não. A fé você já tem ela, que é uma medida dada por Deus. Mas é você crescer, é você aprender a fazer uso da sua fé, é você enfrentar desafios, mas enfrentar esses desafios em sintonia com o propósito que Deus reservou para você. Entendeu? É você enfrentar desafios, mas em sintonia, sabendo que existe um projeto de Deus para a tua vida e que esse projeto vai acontecer. Eu achei interessante que no decorrer da mensagem ele fala assim, e às vezes, outro dia eu estava pensando, pintando ali fora, eu já estou com 66 anos, e aí no decorrer da mensagem ele falou, o Abraão tinha 90.
Nós não sabemos o que Deus tem, quando vai acontecer. Você não pode desistir. Porque eu estou aqui hoje e os sonhos continuam. Acordei amanhã, vamos continuar. E vamos continuar avançando, vamos continuar indo em frente. Começar a viver. Quando nós chegamos aqui, eu falo sempre isso, nós tínhamos uma janela, hoje nós temos uma porta de vidro. Quantas vezes nós falamos? Uma porta de vidro, uma porta de vidro, uma porta de vidro. A porta de vidro chegou. A porta de vidro está cara, a porta de vidro está cara, a porta de vidro está cara, mas Deus enviou um amigo lá do Rio e ele trouxe a porta de vidro, ele trouxe cozinha de granito, ele trouxe placa de vidro grande de blindex que serve para fazer mesa, e está tudo ali já pronto para ser colocado de acordo com o que Deus preparou. Então ele já nos enviou. Tem outras coisas para ser feitas? Tem. Eu estava orando aqui e falei, Senhor, precisamos de pessoas aqui, mais pessoas, para nós continuarmos avançando. Mas nós não podemos desistir. Então ele fala o quê? Ó, não afrouxe teus braços. Avança. Vamos deitar ontem, nós paramos ontem, depois de sair, comprar, voltar, e mexe, pinta e limpa aqui dentro, desmonta aquela bancada que estava ali, bota a mesa que chegou. Nós fomos sentar, ontem era umas 9 horas mais ou menos. Não, mais. Era mais? Chamava que estava 9 horas. 9 horas começamos a lavar tudo. Aí, sem lanche, sem nada. Aí sentamos, a pastora foi lá, preparou um lanche e tal. Aí sentamos, lanchamos, ainda demos uma olhadinha assim para a televisão olhou para a gente, nós olhamos para a cama, mas a cama foi mais forte. Ela nos levou. Mas já estávamos cansados. Hoje de manhã, de pé, eram 5h30 mais ou menos, eu estava na sala, sentado, orando, estudando, revisando mensagem, para hoje possamos estar aqui. A vontade que dá. Acho que eu vou ligar, somos pouquinho, não é? A gente não podia pensar assim? Somos pouquinho, então não vou nem me preocupar. Mas não. Hoje é o dia. Quando eu chego aqui, eu falo, hoje é o dia, isso aqui não vai ter espaço. A gente vai ter que botar a cadeira lá fora, então nós vamos ter que fazer lá atrás. É o dia. É você não perder as suas forças, você não deixar que o não prevaleça, é você ter fé dizendo, hoje é o dia. Vai acontecer. Como aconteceu, né? Sem menos esperar, chegou todo o material que a gente precisava. Ficamos aí quase 15 dias, um pouquinho mais preocupados. Assim, acho que levaram meu dinheiro, aí entrando em contato com a empresa, o último contato, mas não chegou em Mangaratiba, mandaram o print, eu fui nos Correios, aí vai faltar na rua, vai entregar. Então, o fato de amadurecermos na fé nos leva a um outro patamar de vida. Porque quando a tua fé ela é calcada na palavra de Deus, você amadurece. Porque quando vem os embates, você sabe que você tem um Deus que está do teu lado, que não te abandona, Ele é contigo e você vai vencer. Quando você coloca a tua fé em cima de invenções, de fitinhas, de florzinha, óleo, água, pedra, a hora que vier os embates da vida, tudo aquilo vai desmoronar. Então, você precisa amadurecer cada vez mais a sua fé. Ela te leva a ter hábitos espirituais saudáveis. Você precisa ter hábitos espirituais saudáveis. E o que é hábito espiritual saudável? É a leitura da palavra, é a oração, é a intercessão, sabe? Às vezes você fala, fulano, de madrugada a gente vai orando, vai lembrando, vai orando, vai intercedendo, vai clamando. Você não desiste, você enfrenta as situações, sabendo que o Senhor é contigo, que Ele não vai te abandonar, que você é filho, você é filha, mas você está calcado sobre a rocha, que é a palavra do Senhor, né? Nos torna mais dependentes de Cristo,
você se torna mais dependente de Cristo, fazendo com que o nosso testemunho influencie outras pessoas. O teu testemunho, o meu testemunho precisa influenciar. Essa mudança que nós estamos falando agora pela manhã faz com que sejamos guiados pela graça do Senhor, resistindo aos padrões ideológicos mundanos. Nós estamos vivendo num tempo do tudo pode. E muitas das vezes eu conversando, eu fico olhando, a gente olha, tudo pode hoje em dia. Fazer aborto, normal. Droga, normal. Ideologia de gênero, normal. Tudo é normal, tudo é normal, tudo é normal. Não é. Não é. Se tudo isso é normal, eu sou anormal, eu espero que você seja anormal comigo. Normal para mim é viver a palavra do Senhor. Normal para mim é exercer a fé que Deus já me deu lá em Efésios 2:8. Então, nós precisamos resistir a esses padrões mundanos e só vamos resistir com valores bíblicos. E aí, Sofonias capítulo 3, versículo 15, versículo 16, nos faz você entender que o Senhor nos leva à vitória contra os nossos inimigos. Diz assim, versículo 15: o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afoste dos teus braços. Então, eu até estava brincando ontem, um colega disse assim: você descobriu a macumba que eu fiz para você. Eu falei: tanto que descobri que ela quebrou. Então, a gente transportando o vidro e quebrou lá um negócio. Foi a macumba que eu fiz para você. Quebrou a macumba. Foi um tom de brincadeira até, porque a pessoa é evangélica também. Mas tem gente, eu vou botar o teu nome na boca do sapo. Coitado do sapo. Eu vou fazer um despacho. Já é despacho, né? Então despacha. Mas infelizmente, pessoas do nosso meio ainda têm medo. Eu respeito todas as religiões. Não vou dizer para vocês não, respeito. Mas tem gente que passa numa encruzilhada, vê lá alguma coisa, se afasta, evangélico, se afasta. Você não vai sair chutando só, até porque não tem necessidade disso, né? Mas se afasta com medo. Ainda faz lá uns negócios com a mão lá, que eu não sei o que é aquilo. Fala algumas palavras, né? Desconjura o pé de pato, mangalô 3 vezes. Tá rindo, irmão Mauro? Ué, é um negócio que eu não consigo entender. Afinal de contas, o Deus que te salvou é aquele que deu a vida por você lá na cruz do Calvário. E ele, não satisfeito, porque estava dando a vida por você, ele disse assim: vou mandar o Consolador. E aí ele completou dizendo: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Sou eu que te guardo, o maligno não te troca. Aí você fica com medo. Vamos mudar esse pensamento. Vamos levantar a cabeça. Vamos deixar esses ditados que eu falei brincando aqui, desconjuro não sei o quê, vamos botar isso de lado. Vamos jogar fora aquele santinho que você ainda anda na carteira, porque sabe como é que é, né? Nós precisamos cercar pelos 7. Não tem esse negócio não. Vamos jogar fora. Vamos tirar a espiga de milho que está atrás da porta, o olho de boi, o copo d'água. Vamos tirar essa bagulhada toda. Tudo isso é lixo. Verdade, sim. Coloca a tua vida diante do Senhor, porque o Senhor está te chamando para você viver a plenitude da graça dele. Levanta a tua cabeça. Muda teu estilo de vida. Deus quer fazer coisas grandes e firmes na tua vida. Mas enquanto você ficar ali remando contra a maré, nada vai acontecer. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 17. Diz assim:
E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas antigas passaram. Que coisa antiga? Essas coisas todas que eu falei. Isso é lá do tempo que você não tinha conhecimento da palavra. Aí o pessoal dizia, olha, amarra uma fitinha no braço, né? Bota um copo d'água lá atrás da porta, faz essas coisas todas. Você não tinha conhecimento, você ia no embalo. Mas hoje não, você é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Quando você tem... quando você dá esse passo, na verdade, é você que tem que dar o passo. Eu quero mudar de vida. Eu quero mudar de vida. É você que tem que dar esse primeiro passo. Quando você faz isso, você experimenta uma transformação pessoal. Quem vai se transformar não é o vizinho do lado, não é o marido, não é o filho, não é a esposa, é você. A transformação é pessoal. Agora, a tua transformação pessoal vai servir de testemunho para que outras pessoas queiram também se transformar, ser transformadas. Sofonias capítulo 3, deixa marcado Sofonias que a gente vai ficar um pouquinho por aí, viu? Sofonias capítulo 3, versículo 11, versículo 12. Sofonias capítulo 3, 11 e 12, já chegaram? Então vamos lá. Diz assim: naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com o que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no teu santo monte. Versículo 12. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Soberba nunca foi feito para andar no povo de Deus. Então, às vezes a gente fica assim, mas, poxa, por que fulano se afastou de mim? Mano, deixa eu falar uma coisa para você. Se afastou, é porque não era para estar do teu lado. É porque ele precisa ver muita coisa ainda. E uma das coisas que ele precisa ver é a mudança que Deus está fazendo na tua vida. E depois volta. Vai querer ver por quê, o que aconteceu. Muitas das vezes nós vamos atrás de pessoas que Deus já afastou. Deus tirou do nosso lado, Deus afastou. Talvez até porque se essa pessoa estivesse do teu lado, você não estaria experimentando uma mudança de vida. Você estava lá naquele embalo do sábado à noite. Ezequiel capítulo 36, versículo 24 ao versículo 27. Você está procurando, deixa eu pegar uma aguinha aqui. Ezequiel capítulo 36, do versículo 24 ao versículo 27. Vou botar um negocinho aqui para botar o foco. Diz assim: tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentre vós o meu espírito,
que farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Guarda o juízo do Senhor, observe. Mas olha, interessante, ele fala, então aspergirei água pura. A palavra do Senhor é água pura sobre vós. Deixa tudo isso acontecer na tua vida. E comece a viver um novo tempo, porque o Senhor quer fazer coisas grandes e firmes na tua casa, na tua vida. Comece a viver um novo tempo, não deixe que as coisas antigas passaram. Você viu lá em Coríntios. Esquece. Esquece. Não fique lembrando, sabe? Não fique lembrando, mas olha, naquele dia, naquela hora, passou, acabou. Passou, é passado. Desculpe aí a colocação, mas para que ficar lembrando? Imagina, eu estou com 66 anos, se eu ficar me lembrando de tudo, não, me lembro de coisas boas. Me lembro quando eu era pequeno, criança, me lembro de coisas que... Mas tem gente que não, fica remexendo lá, sabe? Procurando lembrar de coisas que feriram, que machucaram, que trouxeram tristeza. Deixa isso para lá. Deixa isso para lá. Para que ficar... Eu estou tentando me lembrar, tem um ditado que fala aí, remoendo, ficar remoendo, sabe? Puxa. Agora falou em remoendo também. Você imagina, já pega uma carne e bota no moeu. Aí pega ela moída, agora o pessoal faz isso, né? 2 vezes. Aí botou lá, fica até melhorzinho. Mas fica remoendo essa carne, vai virar uma pasta, vai ficar horrível. Então, você ficar remoendo o passado, isso vai trazer muita tristeza. Deixa pra lá, mano. Passado é passado. Vamos mudar de vida, vamos viver hoje. Viva hoje. Começa a mudar a tua história. A tua história, quem vai mudar é você. Não adianta você entrar aqui e falar, pastor, eu muda a minha história. Eu não vou mudar. Você precisa querer, é você. Levanta a tua cabeça, tá de cabeça baixa por quê? Tá remancheando aí com coisas antigas por quê? Ah, mas eu era tão feliz. Se você era tão feliz, então hoje você seja mais feliz. Ah, mas eu sofri tanto, esquece. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquece. Não tem por que ficar lembrando. Se você sofreu tanto, não sofra mais. Seja feliz. Experimente uma transformação pessoal. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 14 ao versículo 18. Diz assim: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Você está sendo santificado. A única oferta que aperfeiçoou para sempre foi a oferta do Senhor, quando Ele deu a vida dele por mim e por você. Aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Versículo 17, acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Então, o Senhor está dizendo para você nessa manhã, olha, dos teus pecados, eu nem me lembro. Se dos teus pecados, que é o Senhor, não lembra, imagina eu. Entendeu? Imagina eu. Imagina você. Por que que você vai ficar se lembrando? Ah, mas eu fiz.
o Senhor já perdoou. O barulhinho que você ouviu aí, como eu falei, é um café, né? Se movimentar aqui, caiu uma xícara. Então, amados, precisamos entender isso. Aí no versículo 1, diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles ofereceram. Então, a lei, ela não vai aperfeiçoar ninguém. Se a lei fosse boa, se a lei aperfeiçoasse, isso aí não teria sido necessária a vinda de Cristo. Não teria sido necessário o Senhor dar a vida dele por mim e por você. E aí as pessoas ficam, ele diz, olha, dos teus pecados, está lá, versículo 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis, sobre a sua mente escreverei. E acrescenta. Então ele vai colocar as leis, vai inscrever as leis no teu coração. E aí, na lei foi em tábua de pedra. Mas agora não, agora é no teu coração. E aí no versículo 17 diz, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados. Meu Deus! Se o Senhor está dizendo que Ele não vai lembrar dos teus pecados, por que você está lá atrás? Mas no dia 31 de fevereiro de 1834, já começa que 31 de fevereiro nem existe, né? Foi fruto de um erro meu em prova. Nunca mais esqueci. Mas serve de exemplo. Que eu não quero lembrar desse dia também. Mas a pessoa fica. Acorda. O Senhor já levou sobre si todos os teus pecados. E aí continua. Das suas iniquidades para sempre. Ele não vai lembrar. Sabe? Eu moro aqui em Mangaratiba, nós moramos aqui, daqui a gente atravessa para Ilha Grande, eu uso exemplo aqui, mas aonde você estiver, procura um mar grandão, pega uma moeda de R$1, que é a maior moeda que nós temos hoje no Brasil, pega uma moeda de R$1, joga lá no meio. Você está atravessando daqui para Ilha Grande, joga uma moeda, chegou na Ilha Grande, marca o lugar que você jogou, já vai ficar difícil por aí, mas marca. Né? Na volta, você mergulha e procura a moeda, vê se você vai achar. O Senhor diz que jogou todos os teus pecados no mar do esquecimento, mas você que fica remoendo. E quando você fica remoendo, você não vai a lugar nenhum, você não tem ânimo para avançar. Ah, mas eu vivo nesse pecado. Larga isso. Larga o que você está fazendo. O Espírito Santo está te incomodando. Você está percebendo que é errado? Larga. Por que você vai continuar vivendo no erro? Eu estou te chamando nessa manhã para você mudar de vida. Por que você vai continuar malhando em ferro frio? Ferro frio você não molda não. Você, para moldar o ferro, você tem que botar ele para aquecer. Não comungamos com as ideias mundanas. Pelo contrário, rejeitamos o mundo. Infelizmente, existe no nosso meio denominações que preferem comungar com as ideias humanas. Ah, mas isso enche igreja. Eu quero povoar o céu. Não quero encher a igreja. Romanos capítulo 12. Versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você está me assistindo através do WhatsApp, através
do YouTube, através do Facebook, tudo bom. Mas venha para cá, venha estar conosco. O culto racional é na casa do Senhor. O que nós estamos fazendo aqui é um culto racional. Ah, mas eu não tenho que me movimentar, eu estou distante. É outra coisa. Mas, às vezes a pessoa está aqui, pertinho da gente, mora a 2 quadras. Ah não, ele transmite pelo Facebook, vou ficar em casa. Não é a mesma coisa. Vem estar conosco. Aqui, na casa do Senhor, é o nosso culto racional. Versículo 2. E não vos conformeis com este século. Não se conforme com esse século. O século está aí, firme e forte, apresentando 1000 ideias. 1000 ideias. Liberação das drogas, liberação do aborto. E vamos liberando, e vamos liberando. Quando tiver tudo liberado, aí você vai querer frear e não vai conseguir. Nós temos exemplo aí de países que liberaram as drogas e hoje estão sofrendo para tentar voltar atrás. Mas pastor, é liberdade, tem que criar as crianças com liberdade, é tudo com liberdade, vai dando liberdade, não puxa a cordinha antes não. Não dá uma freadazinha antes não. Não orienta certinho não. Porque agora tudo pode, e você não pode mais nada. Você não pode mais falar isso, você não pode mais falar aquilo, você não pode falar aquilo outro, você não pode, se necessário for dar uma chineladazinha, não pode também, não pode. Não pode ter Bíblia na escola, não pode ter aula de religião na escola, não pode ter louvor, não pode ter nada. Mas depois que o indivíduo cresce e vai para a cadeia, aí fica assim, vamos chamar o pastor, vamos chamar o padre para poder vir para cá fazer culto. Ué? Depois do leite derramado, filho, perdeu. O senhor é contra a evangelização em presídio? Não, eu não sou contra. Eu só acho que se você trabalhar as bases, você não vai ter problema. Falei em base, olhei para Abraão, me lembrei. Futebol, como gosto de futebol? Eu não sou chegado no futebol. Sou tricolor porque meu pai é. Mas como é que o time de futebol faz? Ele começa trabalhando o jogador na base, ali pelas bases ali, né? Novinho, vai. Aí chega pro profissional, menor dente de leite, juvenil, tô certo aí na escala? Profissional. Ninguém pega o camarada e você vai ser profissional. Trabalha nas bases. É a mesma coisa, mano. Então, nós precisamos entender isso, mas aí, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos, ainda está em tempo ainda, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Versículo 3 diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não comungue com as coisas desse mundo. Não comungue. Não vale a pena. Escuta o que eu estou te dizendo, não vale a pena. Não vale a pena. Eu não vou dar meu testemunho aqui, se você quiser, meu telefone já disse no início, pode até me ligar, eu te conto a minha história. Eu gostava de baile, eu gostava de samba, eu gostava dessa bagulhada toda. Hoje em dia, eu fumava. Hoje em dia, quando eu vejo alguém fumando tão nervoso, aquele cheiro horrível, e eu fico pensando como eu era inconsequente. Sabe? Então, não comungue. E você está pensando que eu tenho vergonha de dizer para você que eu larguei tudo isso? Tem não. Fico feliz da vida em poder te dizer, eu larguei tudo isso. Amém. Quando nós temos mudança de comportamento, nós passamos a agradar a Deus com a nossa vida. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1, versículo 2 e o versículo 6. Ora,
A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Versículo 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então, tenha bom testemunho, dê bom testemunho. Aí lá no versículo 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. O Senhor nos encoraja a mudar de vida, nos capacitando pela fé. Mude o seu hábito. Precisamos mudar os nossos hábitos. Romanos capítulo 8. Precisamos mudar os nossos hábitos. Sabe? É o que eu falei. Tem coisa que depende de você. É você querer. Aí você ora, mas eu não consigo. Você ora, Senhor, eu não consigo. Eu vou te dar um exemplo rápido. Minha mãe já descansa no Senhor há alguns anos e ela fumava. E o Senhor começou a incomodar ela, em princípio de conversão e tal. E o Senhor começou a incomodar ela e ela botava o cigarro na boca e falava, Senhor, me ajuda, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Um belo dia ela botou aquele cigarro na boca. Ela passou tão mal, e dali para frente ela não fumou mais. Mas ela sempre dizia, Senhor, me ajuda, eu não consigo. Sabe o que acontece? Deixa eu falar uma coisa para você. Você não é o supra-sumo. Você não manda em si próprio. Você precisa de ajuda, mas a melhor ajuda é o Senhor. Se ela chupou bala, eu me lembro que na época ela ensinava para ela chupar bala. Ela chupou bala e fumava cigarro. Ensinou, olha, fez tanta coisa, mas o dia que ela disse, Senhor, eu não consigo. Ela se rendeu aos pés dele e falou, Senhor, eu não consigo. Me ajuda. Chegou a hora que Deus falou, acabou, é hoje. Romanos capítulo 8, versículo 5 ao versículo 8 diz assim, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, o que estão na carne não pode agradar a Deus, mas vós, porém, não estáis na carne. Mas o versículo 8 diz assim, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E o que é estar na carne? É fazer tudo que o mundo gosta, que a carne gosta. O Senhor nos leva a conhecê-lo melhor, a viver em linha com a sua palavra. Passamos a ter o nosso coração e mente abertos para a verdade. Você precisa pedir ao Senhor, abra a minha mente, abre meu coração para a verdade. Não podemos ficar parados. Tem gente que acha que parado vai chegar em algum lugar. Não vai. Não podemos ficar parados. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 25 ao versículo 30. Diz assim, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Não, mas é só uma mentirinha santa, não tem mentirinha santa. Mentira é mentira, não tem mentira nem mentirão. Mentira é mentira. Deixando a mentira, fale com a verdade. Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção.
não podemos perder ou mesmo desistir dos nossos propósitos. Juízes capítulo 4. Juízes capítulo 4, versículo 1 ao versículo 9. Diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Haceton, Resete, Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Então, sabe, 20 anos de opressão. Vamos lá. Débora profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Era uma juíza nesse tempo, Débora. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filha de Abinoam, de Guedes e de Naphtali, e disse: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro de Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Olha só. Não, se você vê, hein? Se você for comigo, eu vou. Mas se você não for, não vou não. Ele não está olhando nem o que Deus falou para ele. Vai, porque eu vou entregar na tua mão. Aí ela foi e tomou a decisão dela. Ela respondeu: certamente irei contigo. Porém, não será a tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e foi com Baraque para a guerra. Então, não podemos perder nem desistir. Deus tinha um propósito com quem aqui? Com Baraque. Ah, não vou não. Se você for comigo, eu vou. Mas se você não for, eu não vou. Ela foi e disse logo para ele: tá bom, eu vou. Mas o crédito não é seu não, é meu. Acabou. Vai ser na mão de uma mulher. E olha, vou te falar, hein? O homem deve ter ficado muito revoltado, né? Perdi para uma mulher. Mas perdeu, ela foi lá. Guerreira. Aí hoje em dia, me perdoe, né? Tem meia dúzia de 3 ou 4 aí dizendo: mulher não pode ser pastora não. Então também não pode ir para a guerra não. O homem não quer ir, tem muito homem que não quer nem falar de Deus, fala de tudo, mas não fala de Deus. Levanta. Bom, mas isso é outro assunto. Juízes capítulo 13, vamos lá. Juízes capítulo 13, de 1 a 5. Diz assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer. Mas olha, o povo, né? Meu Deus do céu. Depois de experimentar as maravilhas que tiveram lá no deserto, passaram, viram o mar abrir, abriram o Jordão, chegaram em Canaã, volta e meia estão aprontando. Oh, povo. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este o entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Fez errado, ficou lá 40 anos sendo humilhado. Oh Senhor, que essa palavra não se cumpra na nossa nação. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Olha, os milagres já começam por aqui mesmo. Apareceu o anjo do Senhor a essa mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda.
Porque eis que tu conceberás dela luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então, já sabe que nós estamos falando aqui de Sansão, né? Então tá lá, a ordem foi dada. Quem é que vai livrar o povo? Sansão. E aí, já quando ele nasceu, já disse: Sansão não se conforma com esse servo. Juízes capítulo 16, versículo 4, versículo 5. Depois disso aconteceu que se afeiçoou uma mulher, né? O que aconteceu com Sansão? Sansão começou a brincar com a verdade, brincar com o pecado. Aí depois disso aconteceu que se afeiçoou uma mulher no vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filhos de Deus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim subjugar-nos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Olha a corrupção aí, ó. Aí versículo 16. Importunando ela por todos os dias com palavras, e molestando a poderoso da alma dele, uma impaciência de matar. Olha, uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. E se vier a ser rapado, e cear a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já ele se descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais desta vez, porque agora me descobriu todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com ele o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe 7 tranças da cabeça, passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Deu conversa para o pecado. Lembra de Caim? Caim, pecado jaz a tua porta. Ele não ouviu. Sansão deu conversa para o pecado. E é assim que funciona. Fica ali, fica ali, fica ali, fica ali, fica ali, martelando, né? E vai, e vai, e vai. A água vai pingando na pedra, daqui a pouco ela fura. A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O pecado vai batendo a porta, você não fecha a porta para o pecado, e o pecado vai batendo, e daqui a pouco a porta abre, o pecado entra, e foi o que aconteceu. Ele agora, versículo 24. Vendo o povo, louvavam o seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual se divertia, quando o fizeram estar em pé entre as colunas. E aí nós sabemos o que aconteceu, né? Ele pede a Deus mais uma chance, Deus dá, e ali ele mata muito mais filisteu do que em toda a sua vida. Mas essa história não podia ser de outra forma? A tua história não pode ser de outra forma? Basta que você tenha uma fé transformadora. Já estamos caminhando para concluir a nossa mensagem. Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17. Hoje sempre avança um pouquinho mais, em virtude do nosso café. Do versículo 1 ao versículo 6 diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Postrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosa nação. Abraão já não será teu nome, e sim Abraão, porque
por pai de numerosas nações te constituí. Parti-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações e reis procederão de ti. Versículo 15 ao versículo 19. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, sua mulher, já não lhe chamará Sarai, sim Sara, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te farei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará a luz de Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Israel diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Abraão recebeu uma promessa, Sara ouviu essa promessa, no início ela duvidou, mas antes que essa promessa se cumprisse, o que fizeram? Quiseram dar uma ajudinha para Deus. Veio Agar e nasceu Ismael. Não era o filho da promessa. O filho da promessa é Isaque. Se Deus te prometeu algo, está demorando, fica calminho, fica quieto, fica quieta, não te apavora, porque vai acontecer. Vai acontecer. Fica tranquilo, vai acontecer. Não tenta fazer nada, porque tentaram fazer, deu errado. Não tenta, porque vai dar errado. Então não tente fazer nada. Êxodo capítulo 2, versículo 11 ao versículo 15. Êxodo capítulo 2, versículo 11 ao versículo 15. Diz assim: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, do seu povo. Olhou de um lado, olhou de outro, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu, no dia seguinte, eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juízes sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Versículo 15. Informado desse caso, procurou o Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian, assentou-se junto a um poço. Êxodo capítulo 3, versículo 15. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás ao meu filho de Israel: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome, eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta aos anciãos de Israel e dize: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com o ancião de Israel, o rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Versículo 19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito, com todo o meu prodígio que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a esse povo aos olhos dos egípcios. E quando sairdes, não será de mão vazia. Cada mulher pedirá à sua vizinha, à sua hóspede, joia e prata, joias e ouro, e vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Tem uma promessa, foi dada, se cumpriu. Demorou, mas se cumpriu. Deus precisava de um líder para tirar o povo do Egito. Esse líder chamava Moisés. Deus precisava de um líder para entrar em Canaã. Esse líder era Josué. Moisés foi chamado para tirar o povo do Egito. Passar dali. Não, amados, nós não podemos deixar
que, que o mundo tome conta da nossa vida. Ele poderia ter dito, eu não, vou perder a boa, estou lá no palácio. Não, ele teve fé. Não, eu sou hebreu, vou em frente. Não perca a tua fé, não desista. Não desista, avança, tem promessa para a tua vida. Mas pastor, já estou velho, já estou velha, não importa. Abraão estava já quase 100 anos, o filho veio, olha, ele tocou para frente, fez lá o Isaac, e quando foi pedido como oferta, ele foi lá, mas ele confiava em Deus. Olha, ele sabia que se ele picasse Isaac em pedacinhos, espalhasse ao redor da terra, e ajoelhasse e falasse, Senhor, é promessa, o Senhor me prometeu um filho, e agora eu te dei, mas é meu filho. Deus ia fazer voar pedaços de menino de qualquer lugar que estivesse, ia formar de novo e ia dar ele de volta o Isaac. A promessa que Deus tem para a tua vida é para você, mas está demorando, mas vai acontecer, porque vai acontecer no tempo certo. Deus sabe o tempo certo. Existe um tempo certo para todas as coisas. Você não precisa ajudar a Deus. Ele não precisa da tua ajuda. Quem precisa da ajuda de Deus é você. Ele não precisa do teu milagre. Quem precisa de milagre é você. Entenda isso. Deixa de soberba. Porque se não for do meu jeito, que teu jeito? Se não for do jeito do Senhor. É do jeito do Senhor. Não perca o teu foco, não perca o teu propósito, não se permita desanimar, não se desvie de suas metas. Mas eu estou cansado, eu preciso descansar, descanse. Mas não descanse para sempre, descanse, recupera as forças e continua. Não esqueça do principal de tudo, Deus é contigo. E Ele te levará a vencer as resistências, para que você viva na plenitude dos seus desígnios. Para encerrarmos a nossa mensagem, Joel, capítulo 3, versículo 9, versículo 10. Joel, capítulo 3, versículo 9, versículo 10. Diz assim: proclamai isto entre as nações, apregoai a guerra santa e suscitai os valentes. Chegue-se e subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas reiras, de arados e lanças, de vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Você é forte. Levanta. Te coloca de pé. Ergue-te para brilhar. O Senhor é contigo. Ele não te chamou para ser derrotado. Você pode estar prostrado, pode estar prostrada, desanimando. Mas o Senhor está te falando nessa manhã. Levanta. Levanta. Você é forte. Porque o Senhor é contigo. O Senhor é a tua força. Ele é o socorro bem presente na hora. Amém? Vamos nos colocar de pé, porque essa é a vontade de Deus para a tua vida nessa manhã. Porque assim diz. Pai querido e amado, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa manhã. Obrigado, Pai, por essa palavra que foi ministrada. Obrigado, Senhor, que o Senhor tem nos guardado. Obrigado por coisas grandes e firmes o Senhor está fazendo por cada um de nós. Te louvamos e te agradecemos, Pai. Estaremos agora participando da tua ceia, Pai. Que haja cura nessa manhã, é o que eu te peço. Você que está em casa, quiser participar conosco, pegue um pedaço de pão, se você não tiver um suco de uva, não tiver um vinho, pegue um pouco d'água, participe conosco. Nós vamos estar cantando um louvor, para que você tenha tempo de fazer
a separação dos seus elementos. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, Te agradeço. Aquele louvor da ceia. em memória de ti, Partiremos o pão e o cálice vamos beber, lembrando a aliança que fizestes na cruz, derramando o seu sangue por mim. Te agradeço, ó Senhor, pela nova aliança, pelo pacto superior da graça. Hoje tenho vida e vida em abundância, porque Cristo Jesus é nossa herança. Foi recebido do Senhor o que também me entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Faça isso sempre que beberdes em memória de mim. Porque sempre que comerdes deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se vocês tivessem o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberiam juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o Agradeço ao Senhor pela nova aliança, pelo pacto superior da graça. Hoje venho vida e vida em abundância, porque Cristo Jesus é nossa herança. Pai, nós estamos aqui
lembrando do teu sacrifício, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Esse é o corpo de Cristo. Comamos todos. Após ter ceado, tomou o cálice e disse: esse é o sangue da nova aliança. Um pacto de maiores e superiores promessas. Um pacto de vitória. Um pacto de boca que você confessa, profetiza e recebe. Porque o Senhor fez essa aliança contigo. Bebamos todos. Já profetizo nessa manhã a tua cura, em nome de Jesus. Bebamos todos. Esse é o sangue de Cristo. Hoje temos vida e vida em abundância, porque Cristo Jesus é nossa herança. Que o grande amor de Deus e a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite na tua vida não só hoje, mas para todo sempre. E quantos creem, recebem, digam amém e amém. Nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui em Mangaratiba. Eu sou o pastor Nilton Nogueira. Graça e paz.